Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, lição número 8, a Aliança no Sinai. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei contigo, meu Deus. Faça-me de mim o seu servo para trazer essa lição maravilhosa da Escola Sabatina. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Lição número 8, Aliança no Sinai, o verso para memorizar na lição de sábado. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se me ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo capítulo 19, versos 4 a 6. Para onde Deus levou os israelitas depois de libertá-los? Talvez você responda, para o deserto e depois para a terra prometida. Mesmo que essa resposta esteja correta quanto à geografia, ela está errada quanto à teologia. Deus respondeu, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de água e os trouxe para perto de mim. Êxodo 19, 4. A resposta teológica à pergunta revela a propriedade e o objetivo divinos. Ele os levou para perto de si mesmo. Quando nos afastamos, Deus nos procura e nos chama de volta. O melhor exemplo dessa verdade está no Éden. Quando Adão e Eva pecaram e se esconderam de Deus, ele perguntou, onde você está? Gênesis 3, 9. Ele sempre dá o primeiro passo. Jesus chamou, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso. Mateus capítulo 11, versos 28 e 29. Deus chama a todos nós. Nosso destino eterno depende de nossa resposta. Lição de domingo, no Monte Sinai. Pergunta número 1. Leia Êxodo capítulo 19, versos 1 a 8. O que Deus prometeu aos israelitas no pé do Monte Sinai. Deus levou os israelitas ao Monte Sinai, onde pouco depois lhe daria os 10 mandamentos, o Decálogo. O Jebel Musa, Monte de Moisés, em árabe, que fica na península de Sinai e tem 2.285 metros de altitude. Provavelmente seja o local em que Moisés se encontrou com Deus várias vezes. Êxodo capítulo 3, versos 1, 19 e capítulo 19, verso 2. E capítulo 24, verso 18. E séculos depois Elias fez o mesmo. 1 Reis, capítulo 19, verso 8. Essa é também a montanha em que Deus chamou Moisés para liderar Israel. Êxodo 3, 1 a 10. Naquele momento, Deus informou a Moisés que ele adoraria o Senhor naquele mesmo local, junto com os israelitas libertados, o que seria um sinal de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó os estava conduzindo. Êxodo capítulo 3, verso 12. Após 2 meses de viagem, os israelitas chegaram ao Sinai. Êxodo 19, 1, onde ficaram cerca de 1 ano. Êxodo 19, 1 e Números capítulo 10, versos 11 e 12. Naquele ano, Deus entregou inúmeras leis. Êxodo capítulo 19, verso 40, Levítico capítulo 1, verso 27 e Números capítulo 1, versos do 1 a 10. Versículo 1 a 10. Isso aí. A estada de Israel no Monte Sinai é o elemento central da narrativa encontrada nos primeiros 5 livros da Bíblia. Naquele momento, Israel foi estabelecido como o povo escolhido de Deus, a única nação que não havia mergulhado no paganismo e na idolatria. Deus tomou a iniciativa e estabeleceu a aliança entre ele e Israel, sobre a condição da obediência do povo e de manter um relacionamento com ele.
Deus prometeu fazer dele tesouro especial, reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Ser um povo santo significa ser dedicado a Deus e revelar seu caráter aos outros, especialmente às nações ao redor. Israel também foi chamado para atuar como um reino de sacerdotes que conectaria pessoas com Deus, levando-as a Ele e ensinando-lhes sua vontade e suas leis. Israel devia ser o tesouro especial de Deus, porque ele desejava que seu povo se tornasse seu canal para iluminar o mundo. E essa aliança foi o estabelecimento legal do relacionamento entre Deus e seu povo. A fórmula geral da aliança, com leves variações nos textos, é e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31, verso 33. Êxodo capítulo 6, verso 7. Levítico capítulo 26, verso 12. Jeremias capítulo 24, verso 7. E Hebreus capítulo 8, verso 10. E Apocalipse capítulo 21, verso 3. Imagine ser o tesouro especial de Deus. Essa aqui é a pergunta no rodapé. Imagine ser o tesouro especial de Deus. Que privilégios especiais isso envolveria? Envolveria a maior felicidade do mundo. Todos nós queremos isso. Eu quero. Você também quer. Com certeza. Ser um tesouro especial de Deus. E a outra pergunta, que responsabilidades especiais você teria? De adorar a Deus de dia e de noite. O que devemos fazer agora aqui na terra? Adorar a Deus de dia e de noite. Lição de segunda-feira. Preparando-se para a entrega da lei. Pergunta número 2. Como Deus preparou Israel para receber os 10 mandamentos? Êxodo capítulo 19, versos 9 a 25. Deus deu instruções sobre fazer a fim de separar para a entrega da lei no Sinai. A pureza externa deve refletir a dedicação total a Deus. Israel precisava estar pronto para a manifestação da glória do Senhor. E esse evento foi acompanhado por trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que o povo tremeu de medo. Êxodo capítulo 19, verso 16. Os 10 mandamentos ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Eles formam a substância e o fundamento dos padrões divinos para toda a humanidade. Seus princípios são eternos e universais. De acordo com o relato bíblico, o Decálogo foi proclamado por Deus. Êxodo capítulo 19, verso 19, capítulo 20, verso 1, Deuteronômio capítulo 5, versos 4 5 e 24. E escrito por ele, Êxodo capítulo 24, verso 12, capítulo 31, verso 18, Deuteronômio capítulo 5, verso 22. Foi dado 2 vezes a Moisés como uma dávida especial. Êxodo capítulo 32, verso 19, capítulo 34, verso 1, Deuteronômio capítulo 10, versos 1 e 2. O Decálogo é chamado de Tábuas do Testemunho, em hebraico Edut. Êxodo capítulo 31, verso 18, ou Palavras da Aliança, Dribli Habet. Êxodo capítulo 34, verso 28. Elas foram escritas nas Tábuas da Aliança, Deuteronômio capítulo 9, verso 9, 11 e 15. No texto original, o Decálogo nunca é chamado de 10 mandamentos, em hebraico, mandamentos é mitzvot. Em vez disso, 3 vezes é chamado literalmente de as 10 palavras, Aseret Hadbraim. Êxodo capítulo 34, verso 28, Deuteronômio capítulo 4, versos 13 e capítulo 10, verso 4. Essa expressão vem de dabar, que significa palavra, sentença, assunto, coisa, discurso, história e promessa e declaração. A Bíblia apresenta 2 versões do Decálogo, com diferenças muito pequenas. A primeira está registrada em Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 17, e a segunda em Deuteronômio, capítulo 5, versos 6 a 21. A segunda versão, apresentada oralmente por Moisés a Israel, foi dada quase 40 anos depois do Sinai, pouco antes de o povo entrar na terra prometida. Deuteronômio, capítulo 1, versos 3 e 4, capítulo 4, versos 44 a 47. Essas circunstâncias explicam as pequenas diferenças entre as 2 versões.
Quando Paulo resumiu a lei de Deus com amor, ele citou o Decálogo, Romanos capítulo 13, versos 8 a 10. O amor é a essência da lei de Deus, porque ele é um Deus de amor. 1 João capítulo 4, verso 16. Pergunta no rodapé. Como você entende a ideia de que os 10 mandamentos são uma expressão do amor de Deus? É a lei que Deus estabeleceu para todos nós. O amor, o respeito e o julgamento que nós devemos de obedecer. Ele vai julgar a todos nós. O que significa? O que eu acabei de falar. É o respeito que Deus quer que nós temos por Ele. Como o amor de Deus é revelado neles? É quase uma base disso. Respeito, amor, respeito ao próximo, adorar a Deus, não adorar falsas imagens, adorar imagens que são falsas, né? Que você pode adorar só a Deus e não imagens, como os católicos fazem. Eles podem até negar, não, a gente não adora imagem. Adora sim. A lição de terça-feira, a entrega do Decálogo. Pergunta número 3. Quais são os princípios do Decálogo e como ele está organizado? Êxodo capítulo 20, versos 1 a 17. O Decálogo não começa com os mandamentos, mas com a ação de Deus para com seu povo, revelando a graça. Êxodo capítulo 20, verso 2. O Senhor primeiro mostrou sua graça ao dar liberdade e salvação a Israel, e só então revelou sua vontade. Os mandamentos deviam ser observados por amor e gratidão pelo que Deus havia feito pela nação. A palavra-chave no Decálogo é amor. Romanos capítulo 13, verso 10. O mandamento supremo é o amor, expresso de 2 modos: amor a Deus, Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e amor ao próximo, Levítico capítulo 19, verso 18. Nos 4 primeiros mandamentos, o Decálogo explica o que significa amar a Deus. Nos 6 mandamentos seguintes, explica o que significa amar o próximo. O Decálogo começa com o princípio de honrar a Deus acima de tudo, amor vertical, e continua com respeito aos outros, amor horizontal. Primeiro, honrar e reverenciar a Deus, dando a Ele o primeiro e mais elevado lugar em todas as situações de nossa vida. Primeiro mandamento. Número 2. Honrar e preservar a posição exclusiva de Deus e não substituí-lo por algum ídolo de qualquer forma, seja física, simbólica ou espiritual. Nossas afeições mais puras pertencem ao Senhor. Segundo mandamento. Número 3. Reverenciar o nome de Deus, seu caráter e reputação. Terceiro mandamento. Número 4. Honrar o seu dia de descanso e adoração, o sábado. Quarto mandamento. Número 5, respeitar os pais, quinto mandamento. Número 6, respeitar a vida, sexto mandamento, que significa não matarás. Número 7, respeitar o casamento, sétimo mandamento, que significa não adulterarás. Número 8, respeitar a propriedade das pessoas, oitavo mandamento, não olhar para a casa do próximo, não cobiçar a casa do próximo. Número 9, respeitar a reputação dos outros, nono mandamento. Quer dizer, não cobiçar a mulher do próximo. Número 10, respeitar a si mesmo para que nenhum desejo egoísta manche seu caráter. Décimo mandamento. Eu falei, o 9 que é não adulterarás, e o 10, não cobiçará a casa do próximo. O oitavo é não dará falso testemunho ao próximo. Não dizer mentiras sobre o próximo, que ele não fez. E você quer livrar-se da culpa tacando em outra pessoa. Jesus disse, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. 1 João capítulo 4, verso 20 a 21. A verdadeira obediência é uma expressão de amor e gratidão para com o Senhor. Um amor expresso poderosamente na forma como tratamos o próximo. Lição de quarta-feira. Diferentes funções da lei de Deus. A lei de Deus revela seu caráter, o que ele é. Assim como Deus é santo, justo e bom, também é a sua lei. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. A lei é vista de maneira bastante positiva. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. João capítulo 14, versos 15. 1 Coríntios capítulo 7, verso 19.
Os escritos bíblicos escreveram poemas sobre a lei, Salmos capítulo 119. Cantam sobre ela, Salmo 19. E meditavam sobre ela dia e noite, Salmos capítulo 1, verso 2. E Juízes capítulo 1, verso 8. A lei nos ajuda a ficar longe do mal e nos concede sabedoria, entendimento, saúde, prosperidade e paz. Deuteronômio capítulo 4, versos 1 a 6 e Provérbios capítulo 2, verso 3. Primeiro, a lei de Deus é como uma cerca que cria um grande espaço livre para a vida e mostra que, além de um limite específico, existem perigos, dificuldades, complicações e até mesmo morte. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. E Tiago capítulo 2, verso 12. Número 2. A lei também é como uma placa de sinalização que aponta para Jesus, o qual perdoa nossos pecados e transforma a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 e 1 João capítulo 1, versos 7 a 9. Ela é um paidagos, guardião ou tutor que nos leva a Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 24. Pergunta número 4. Leia Tiago capítulo 1, versos 23 a 25. O que esse texto diz, como essas palavras nos ajudam a perceber qual é a função e a importância da lei, mesmo que ela não possa nos salvar. Um espelho revela nossos defeitos, mas não pode removê-los. Mostra os problemas, mas não oferece solução para eles. Ocorre o mesmo com a lei de Deus. Tentar ser justificado diante de Deus guardando a sua lei seria como olhar para um espelho esperando que, mais cedo ou mais tarde, ele faça nossos defeitos desaparecerem. Uma vez que a salvação é pela fé e não pelas obras, nem sequer as obras da lei, alguns cristãos concluem que a lei foi abolida e que não precisamos mais guardá-la. Isso é uma afirmação satânica. Não creia nisso. A lei não foi abolida, a lei está em vigor e nós devemos guardá-la. Quem fala isso está te enganando. A Bíblia, no entanto, ensina que a lei define que é pecado, e não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Romanos capítulo 7, verso 7. Portanto, essa ideia de uma interpretação bastante equivocada da relação entre a lei e o Evangelho. A existência da lei é exatamente o motivo pelo qual precisamos do Evangelho. Pergunta no rodapé. Vocês têm sido bem-sucedidos nas tentativas de obedecer à lei? Não é ser tão bem-sucedido. Depende de nós. Depende do querer da pessoa. De obedecer ou não à lei. A outra pergunta. Você a observa tão perfeitamente que poderíamos basear sua salvação nela? Se nós querermos, sim. Se nós se atentar a isso, sim. Se não, por que você precisa do Evangelho? Quer dizer, a gente depende da Bíblia toda, dos escritos todo, dos ensinamentos de Deus e de Jesus todo. 100%. Precisamos de 100% do Evangelho de Cristo, da lei de Cristo. Lição de quinta-feira. A lei como promessa de Deus para nós. Pergunta número 5. Leia Romanos capítulo 3, versos 20 a 24. Paulo foi claro ao ensinar que não podemos ser salvos pela obediência aos 10 mandamentos. Qual é, então, o papel deles em nossa vida? O termo hebraico que se refere aos 10 mandamentos, Dabarim, Êxodo capítulo 34, verso 28, Deuteronômio capítulo 4, versos 13, capítulo 10, verso 4, não significa literalmente mandamentos, mas palavras. Além disso, dabar pode significar promessa. É por isso que em várias passagens esse termo é traduzido expressando a ideia de promessa. 1 Reis capítulo 8, verso 56, 2 Crônicas capítulo 1, verso 9, Números capítulo 5, verso 12, Neemias capítulo 5, verso 12, 12 e 13, Deuteronômios capítulo 1, verso 11, capítulo 6, verso 3, capítulo 9, verso 28, Juízes capítulo 9, versos 21, capítulo 22, verso 4 e capítulo 23, verso 5. Ellen G. White escreveu: os 10 mandamentos são 10 promessas.
Comentário Bíblico Adventista, volume 1, páginas 1105. Devemos entender o decálogo como promessa de Deus que nos guiarão no caminho certo para que Ele possa fazer coisas maravilhosas por nós. Mas para isso devemos obedecer-lhes. Pergunta número 6. Como entender a declaração de Paulo de que Cristo é o fim da lei? Romanos capítulo 10, verso 4. Paulo afirmou que Jesus é o fim, em grego telos, da lei, mas não no sentido que ele tenha abolido ou eliminado. Em vez disso, significa que Cristo é o objetivo e a finalidade da lei. Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Romanos capítulo 10, verso 4. Não quer dizer que o sacrifício expiatório de Cristo não deu fim à validade e perpetuidade da lei. Paulo destacou a importância da lei, bem como a sua legitimidade e autoridade permanente. Romanos capítulo 3, versos 31, 1 Coríntios capítulo 7, verso 19 e Gálatas capítulo 5, verso 6. A palavra telos indica especialmente propósito, finalidade e não tempo, término. Cristo é a chave que desvenda o verdadeiro significado e propósito da lei de Deus. Portanto, seria incorreto afirmar que ele tenha invalidado, substituído ou abolido a lei. Cristo é o objetivo da lei, aquele que para quem ela aponta. Pergunta no rodapé: como a lei aponta para Jesus? Os 10 mandamentos inteiro aponta para Jesus. Adorar a Deus sobre todas as coisas, tudo. Primeiramente a Deus. O 2, amar ao próximo como você ama a si mesmo. Respeitar o próximo. O terceiro, não é para você dizer não dizer Deus em vão, em coisas que você está fazendo errada. Que Deus me proteja, ou que momentos que você precisa dizer. Não fica dizendo o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento é guardar o dia de sábado, como hoje. Guardar a lei de Deus, toda a lei. Não, depois é não matar, não adulterarás, não dirá falso testemunho ao próximo, não roubarás, não olhar para a casa do próximo, as coisas que o próximo tem, a casa do próximo que tem, não cobiçar a mulher do próximo. É isso. Toda a lei é o amor de Deus. Aí outra pergunta, o que ela revela sobre nós mesmos que de fato nos conduz a Cristo? Obediência. Aceitar Cristo em nosso coração e nossa mente. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Deus pretendia fazer da ocasião em que pronunciaria a sua lei em uma cena de impressionante e respeitável grandeza, à altura do exaltado caráter daquela lei. O povo precisaria compreender o que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus devem ser consideradas com a maior reverência. Ellen G. White no Patriarcas e Profetas, na página 254. O princípio da reverência brota da compensação da majestade de Deus. Ao contemplar sua glória, o coração se enche de gratidão e orgulho é humilhado. Quanto mais perto vemos sua santidade, mais vemos nossas imperfeições, levando-nos a ter sede de sua presença transformadora e o desejo de ser semelhantes a ele. Saber quem somos, em contraste com Deus e sua lei, nos torna dependentes da morte substitutiva de Cristo por nós. Jesus afirmou que se humildemente aceitarmos Deus como Senhor, seus mandamentos não serão pesados. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. E ele disse que a lei divina tem validade permanente. Mateus capítulo 5, versos 17 a 20. Quando observamos as leis de Deus por amor e gratidão a Ele, pela salvação que nos concedeu gratuitamente, experimentamos a plenitude de um relacionamento sacrifício com Ele, sagrífico com Ele. Além de desfrutar as vantagens de guardar a lei, afinal, violá-la só traz sofrimento e dificuldades. Temos a certeza de saber que nossa salvação é encontrada em Jesus, e não em nossa observância da lei. É isso daí, povo de Deus. Essa é a lei de Deus, devemos guardá-la completamente em nosso coração e em nossa mente. Vamos orar para fortalecer a nossa fé.
Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar esta verdade bíblica. A tua palavra é verdade, Senhor. Por isso, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!